Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndico 5 estrelas, tradicional, faz tempo que eu não falo isso, e hoje nós vamos falar sobre o limite das atribuições dos funcionários. Muita gente pensa que o funcionário pode fazer tudo no condomínio, ou que por ele ganhar o acúmulo de função, ele já está apto a fazer todas as funções do condomínio. Não é bem assim, existem regras e nós precisamos segui-las. Vanessa, você quer começar? Esse comentário que você fez, ele é muito importante para a consciência de todos os condôminos do complexo condominial, a fim de não trazer, inclusive, problemas e demandas trabalhistas por conta de uma falta de informação, da falta de um conhecimento. Hoje nós temos, por exemplo, dentro de um condomínio, pessoas que vão trabalhar no time operacional, na faxina, na portaria, na segurança, na zeladoria, os manutencistas. Nós temos os prestadores de serviço que cuidam do jardim, piscina, isso e aquilo, nestes condomínios que têm essa necessidade ou que tem o caixa também para ter esses prestadores de serviço. O maior problema é quando a gente não tem empresas especializadas, por exemplo, que cuidem do jardim, da piscina, enfim, de outras questões, e aí acabam trazendo essas responsabilidades para os manutencistas do condomínio, para os faxineiros, para o zelador. Um exemplo clássico, o zelador ele é contratado para ser zelador do condomínio de acordo com as especificidades vindas da convenção coletiva de trabalho, e aí ele não recebe acúmulo de função. E aí o condomínio, né, na figura do síndico, entende que ele tem que lavar a piscina, limpar a piscina, que ele tem que molhar o jardim, muitas vezes cuidar do jardim, né, sem que ele tenha, por exemplo, conhecimentos técnicos para tanto. Mesmo ele recebendo acúmulo de função, ele tem que ter um curso de piscineiro, ele tem que entender sobre as especificidades de uma piscina por conta de pH, verificação da alcalinidade, enfim, porque também pode colocar em risco a saúde dos banhistas, dos condôminos. Acontece muito com os faxineiros hoje. Eles fazem o recolhimento, por exemplo, do lixo, e aí tem alguns condomínios que acabam solicitando para que esses próprios faxineiros façam a seleção de lixo orgânico e lixo reciclável, o que também não é uma característica, não é uma função das pessoas da limpeza. Então, enfim, uma série de outras questões, principalmente com auxiliares de manutenção, por exemplo, que são contratados para fazer pequenos serviços e reparos. E aí, às vezes, o síndico, os condôminos entendem que ele tem que fazer grandes obras dentro do condomínio quando eles não têm especificação. E não é só porque ele tá lá que ele tem que fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Pô, qual é a dificuldade que a pessoa tem de separar o próprio lixo? Por que tem que ter uma primeira triagem antes de ir pra reciclagem? Entendeu? A gente falou há um tempo atrás aí de cultura, desenvolvimento, sim, e não sei o quê. E eu acho que a gente tá batendo de novo nessa questão. Porque uma cultura... como é que eu posso dizer isso sem ser escrota? Arraigada. Uma cultura arraigada, uma crença. Uma cultura escravista, né? Em que você tem uma cultura servil, em que você tem na sua cabeça que as pessoas contratadas pelo condomínio estão lá para servir, seja a que título for... vai de encontro à legislação, que não permite isso. Vai de encontro aos bons costumes, vai de encontro à questão do trato com o ser humano, né? Sim. Eu acho que vai além da... A gente estava falando de legislação antes de começar o programa, para vocês entenderem, mas eu acho que vai além disso. Né? A legislação só serve para proteger, sim, esses abusos, né? Exatamente. Mas, na verdade, serve para penalizar os abusos, né? Mas assim, o ponto é que o limite do pode ou não pode está na legislação. Exatamente. É o que a gente tem que seguir, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo prático que vocês falaram aqui logo no início.
tem um acúmulo de função, então pode fazer tudo. Não pode, porque, por exemplo, selecionar lixo, você teria que fazer... Primeiro, além de não poder, você teria que pagar insalubridade, né? E não seria somente o acúmulo de função. Então, de novo, é a mesma coisa. Olha, eu tenho o meu manutencista dentro do prédio para fazer pequenos reparos, troca de uma lâmpada, coisa. Eu vou colocar ele para trabalhar na cabine de força... primária do... Não dá. Ou pra fazer uma pintura numa parede de 4 metros de altura. Ou então colocar ele para trabalhar em altura. Sabe? As pessoas têm que entender que, olha, existe uma legislação. A legislação, às vezes, na minha opinião, é até chata demais, mas eu entendo. É para proteger dos abusos que existem, né? Mas não dá para querer economizar num lado e você expor a vida das pessoas no outro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático que eu lembrei agora. Um dos condomínios que a gente assumiu ano passado, o térreo, o condomínio ele fica no Morumbi, então ele fica num terreno que o Morumbi, para quem conhece, é cheio de alto e baixo, alto e baixo. O condomínio fica num terreno que a rua tá aqui, só que o terreno vem em queda. Nessa queda, o que acontece? Aqui você tem um jardim na frente que também é um decidão. E o térreo social que dá acesso aos elevadores sociais, aqui você tem um vidro e tem uma jardineira que, olhando para baixo, são 6 metros de altura. Quem fazia a limpeza daquela jardineira era o jardineiro do condomínio. Nossa. Eu falei assim, ele faz limpeza em todo o resto do jardim, menos aqui. Porque aqui, se ele sofrer uma queda, vai cair na grama lá embaixo. Tá, mas vai se arrebentar, se é uma queda de 6 metros. Se ele quebra o pescoço... Foi uma cama elástica lá embaixo, né? Aqui, ele não bota mais a mão. Aqui eu trago a empresa terceirizada, ela tem lá o cara com a NR para trabalhar em altura, ele vai fazer a limpeza, sabe? É a mesma coisa de todo. Mas por que ele não pode ir lá com a vassoura? Por que sobe na escada, vem com a vassoura? Gente, as pessoas, elas precisam entender que isso é uma questão de respeito com o outro ser humano também, né? Você tem os limites legais, você precisa ter contrapartida daquilo que você pede. A pessoa é contratada para aquilo. Obviamente, muitas pessoas têm boa vontade e tal, indo contra o que a gente estava falando da questão do se não tá bom pra você, vai embora, né? Porque é muito do que a gente escuta. Sim. Da cultura. O trabalho é assim, se você não quiser, o outro vem e faz, né? Exatamente. Da cultura que a gente tem no nosso país. Ainda chama de braço curto. Só que a gente também precisa entender que, apesar disso ser a realidade, é fácil pra mim virar e falar, olha, vocês são um bando de chato, eu vou embora. Eu não quero mais ser síndica desse condomínio. Só que é diferente pra quem tem uma dependência financeira daquele cargo, né? Então, começa a pensar no outro. Não cargo de síndico, né? Qualquer cargo que seja. Sim. Começa a pensar no outro como ser humano, né? E veja... As pessoas, infelizmente, o ser humano, ele sempre acha que o acidente, o problema vai acontecer com os outros. Nunca com ele próprio. Não Quantas pessoas, moradoras de condomínio, que não trabalham com isso, sabem, por exemplo, que existe uma norma que proíbe você de colocar um funcionário numa altura superior a 2 metros do chão? Pouquíssimas pessoas sabem. Que frescura! Aí fala, não, mas só tem que limpar a janela, aqueles vidros de 4 metros de altura, né, de pé direito. Eu fiz isso a vida inteira, é o que mais a gente ouve. Aí o que acontece? O funcionário não tem NR para trabalhar em altura, não tem os equipamentos adequados para fazer a limpeza, sobe numa escada, cai de lá, quebra uma perna, pronto, o condomínio vai pagar pro resto da vida. O síndico não viu. O que eu falo pras pessoas, eu falo assim, você pode fazer a vida inteira. Uma vez que você cair, acabou. Tem condomínios que tem pergolados de vidro gigantescos na passagem, e aí fala, mas a gente paga uma nota pra terceirizada. Eles não vão limpar com a VAP? Mas então, não pode a VAP passar não vai dar. vassoura. Fala, mas espera um pouquinho, ó, por dentro até dá pra limpar com a VAP. E agora aí por fora, por cima, que tem que caminhar nos vidros, tem todo o equipamento de segurança. Mas a gente paga uma fortuna, vocês que tem que dar um jeito. Mas e os homens? O zelador não pode subir pra fazer essa limpeza? Então assim, nessas horas não existe feminismo. Nessas horas não existe feminismo. Tem que ser um homem pra fazer a limpeza. É interessante também colocar, a gente tá falando das funções... o manutencista é manutencista do condomínio, né? Caso você, no seu condomínio,
tenha contratado um manutencista e ficou decidido em assembleia que esse manutencista servirá às unidades, beleza, pode servir. Caso contrário, ele Nem é um manutencista, ele não vai, ele pode até ir em uma emergência, né? Que é aquela coisa de, estourou o negócio, a tomada do aquecedor vai ficar sem banho, é sábado, ou é quase a hora do zelador sair, a pessoa vai ficar até segunda-feira. Tá, então pode ser que possa ser atendido nesse caso. Vazamento de água. Mas não é a regra, né? A regra é que o manutencista serve ao condomínio. É importante, eu acho importante nessa linha vocês também comentarem sobre a questão da contratação dos funcionários de condomínio pelas unidades depois do horário de expediente. Eu acho Os riscos. os riscos. Eu não sei direto direito. se a opinião da Vanessa for mais ou menos, é melhor. Porque a minha é do tipo, não pode. Eu particularmente não recomendo, tá? Eu não recomendo por quê? Porque se acontece alguma coisa com esse funcionário dentro de uma unidade privativa, parece que não, mas a responsabilidade sempre acaba recaindo em face do condomínio. E é engraçado que as unidades, quando acontece um problema, elas já se esquivam. Elas inventam até um problema onde não existe. Eu não gosto muito dessa mistura, porque você abre a porteira, nossa, aí já dá problema. Inclusive, eu vou além, né? Eu sou muito chata em relação a isso, porque... Tá bom, o cara foi lá, ele fez um serviço pra você, você deu R$100 pra ele, ele ficou 2 horas a mais na sua casa. Se você pegar um advogado trabalhista do mal para esse funcionário, todos esses valores que foram pagos a mais, dependendo da frequência, eles integram o salário. Integrando o salário, você tem um passivo enorme, né? Que não é só no salário, ele vai refletir aonde? A gente sabe das chatices, né? Reflete no fundo de garantia, reflete no pagamento de imposto, reflete no pagamento de férias, no valor do 13º, no valor das horas extras, no valor da rescisão. Então, foi por isso que eu falei, eu tenho uma... O eu não recomendo é perfeito pra não ter que chegar pro cara e falar assim, você é imbecil? Olha tudo isso aqui que você tá colocando em risco. Você quer colocar em risco tudo isso? O que eu costumo dizer é assim, né? Isso para terceirizadas também e para esse caso, né? O condomínio sempre vai estar lá, né? A empresa terceirizada vai à falência, o condomínio se muda, mas o condomínio sempre vai estar lá. Então o condomínio é a parte mais sensível do elo. Porque tudo que forem requisitar, pedir, cobrar, o condomínio vai estar sempre envolvido. Porque o condomínio vai estar lá. Não tem como fechar o condomínio e falar, acabou, não existe mais, a partir de amanhã... Existe o bolso dos condôminos ainda, mesmo que o condomínio não tenha numerário. E você compra... Isso eu falo para as pessoas, depois que eu comecei a trabalhar com isso, né? Quando você compra uma unidade condominial... Você compra todo o passivo daquela unidade condominial. Você não compra simplesmente uma casa, né? Então, eu sempre recomendo as pessoas lerem pelo menos algumas atas daquele condomínio antes de comprar uma unidade, para saber onde você está se enfiando. Exatamente. É bem complicado. Então, isso não é uma questão... É lógico que existem os exageros, né? Não é... Você não vai se ferrar sempre, você não vai se prejudicar sempre, mas é interessante, né? Você saber onde você está pisando, né? Então, a pessoa também não tem que pensar só nela. É isso que eu tô tentando... Talvez eu esteja muito... Mas... Eu tô tentando dizer, é o outro, né? Você contratou uma pessoa para ser o controlador de acesso. Ele vai ficar na portaria. Mas, se uma correspondência não chegar, ou se ela chegar errada, a culpa é dele! Foi ele que fez. Não, querido, a culpa é sua que não... O cara tá lá. Tem cara que tem que abrir e fechar a porta para 300 unidades. Eu ia falar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente, num condomínio que a gente administra. Também é um condomínio razoavelmente novo com a gente. É aquele negócio, quando a gente assume um condomínio, aqueles vícios que já vêm de muito tempo, é complicado você ir tirando esses vícios. Mas teve um episódio, um morador
Isso não é piada, tá, gente? Já vou sinalizar. Isso é fato verdadeiro confirmado pelo zelador. Não pode ver. Né? É um condomínio, não é um condomínio de grande porte, médio porte, 80 e poucas unidades. E um morador especificamente que tem um problema de coluna, que fez uma cirurgia. Eu fiz cirurgia de coluna há quase 20 anos atrás. Ele tinha o hábito, quando ele chegava, colocava o carro na garagem, chamava um funcionário do condomínio para carregar as compras dele para o apartamento. Inclusive o zelador. O argumento de que ele não tinha condições de carregar peso, então por isso ele precisava da ajuda. Eu falei assim, gente, isso é estranho. Aí numa conversa com o zelador me fez a seguinte confissão, falou assim, o senhor não sabe amar, ainda tem mais, seu Carlos. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, eu já levei as compras dele para dentro de casa e ele ainda pediu para eu guardar o que era do armário no armário e o que era da geladeira na geladeira. Eu falei assim, não, você não tá brincando, você só pode estar contando a pé. Eu falei assim, não tô não, é sério. Eu falei assim, então vamos combinar o seguinte, primeiro, essa não é sua função e nenhum funcionário. Uma coisa é a gente ajudar uma senhorinha idosa, um senhorzinho a carregar uma sacola para colocar no elevador. Outra coisa é a gente usar os funcionários do condomínio para ficar subindo e descendo coisas dos condôminos. Desculpa, não é para isso que vocês estão aqui, tá? Bom, dito e feito, não passou um mês, eu tinha dado orientação geral, eu falei o seguinte, não, isso não acontece. Ajudar, a gente tá aqui para poder ajudar situações esporádicas. Sim. Agora, isso virar um hábito, rotina, desculpa, não dá. Até porque é total desvio de função, né? O funcionário não tá ali para trabalhar pro condomínio, ele tá ali para trabalhar para a coletividade. Bom, dito e feito, num determinado dia, mais ou menos um mês depois, eu recebo uma ligação, num sábado à noite, que o funcionário da portaria, sábado à noite assim, finalzinho do dia, já umas 7 horas, que o funcionário da portaria estava se recusando a colocar a coisa e que por isso que ele tinha entrado em contato. Bom, para encurtar a nossa história aqui, eu falei o seguinte, senhor me desculpe, não, mas tem um funcionário da limpeza que pode fazer isso. Eu falei assim, veja, eu não vou colocar um funcionário que é pago para fazer limpeza para ficar carregando compras. Mas isso não é um absurdo, porque meu irmão tem empresa terceirizada que não tem nenhum problema. Então eu falei assim, veja, eu respeito o seu ponto de vista, eu tenho que seguir a legislação. Se o senhor tiver com o zelador e o senhor puder, se eu precisar carregar um determinado peso, alguma ajuda, uma vez ou outra esporadicamente, tudo bem. Agora, fazer esse serviço, desculpe, o funcionário não é pago para isso, o condomínio, a não ser que o condomínio deseje ter um funcionário especificamente para esse tipo de serviço, aí a gente leva para uma assembleia e aprova. Mas é aí que eu chego. Tá? A gente tinha um condomínio que eram 318 unidades. Porque as correspondência vem errado, porque eu quero na minha porta, porque eu quero não sei o quê, porque é um saco ter que descer pra pegar a correspondência, é um saco pra não sei o quê. Beleza. Mensageiro. R$15 por apartamento, era? R$12. R$14,70. R$14,70 por apartamento. Vocês querem? Tá aqui. Ninguém quis. Teve um condomínio que eu assumi que os funcionários da portaria, eles que recepcionavam a roupa suja, tinham que entregar para a lavanderia e aí depois ainda checar se as roupas estavam bem limpas e passadas. Aí, quando eu assumi, eu falei, tá um fedor aqui na portaria, que é isso aqui? São as roupas sujas. Perguntado fedor. Mas roupas sujas de quem? Dos moradores que a gente tem que ficar entregando na lavanderia, recepcionando. Eu falei, não, mas isso não pode. Pode devolver à unidade. Pede para a secretária do lar vir buscar, que aqui não vai mais fazer esse tipo de serviço. Então, mas tem uma outra coisa mais grave, então, já que a senhora quer corrigir tudo que estava funcionando aqui no condomínio. Eu falei, qual que é? A gente é que controla em algumas unidades o cartão de ponto das empregadas domésticas. Oi? Jesus Cristo. Aí eu disse, como é? A gente tem aqui, os cartões, unidade tal, unidade tal, unidade tal. E a gente é que controla a hora que a empregada chega e a hora que a empregada sai. E se ela sai 1, 2 vezes, demora... Eu falei, não... Vocês estão de brincadeira comigo, que isso funciona. Não, tá funcionando. E o pessoal do conselho sabe disso? Não, o pessoal do conselho não, porque era uma ordem da síndica, a síndica sabia disso.
Sim, acho que ela sabia sim. Provavelmente Tá era funcionando. uma das Eu falei, coisas. também não vamos mais, eu quero que vocês devolvam tudo isso e peçam pra falar comigo. Aí, 3 moradoras não vieram falar nada, uma veio, falou, o que é isso? O que você tá pensando que você tá fazendo? Quem você pensa que você Pensa que você é? Aquela pergunta Pra trabalhar. tradicional. A minha lavanderia. Até aí tudo bem, sabe? Tem empregada que pode levar e trazer, tudo bem, até entendo. Agora, o controle não. Como é que eu vou controlar a empregada? Eu falei, se a senhora quer um controle maior, coloque então uma biometria lá Na sua casa, faz um controle de ponto, Não, mas aqui não. Ela disse, não, mas e se ela burlar o controle de ponto? Eu falei, desculpa. Aí já não é problema meu, funcionária né? sua, da sua unidade, os moradores, os funcionários não tem nada a ver com isso. Ela disse, eu pago muito caro de condomínio, eu tenho que ter algumas comodidades. Eu falei, eu também entendo muitas comodidades, mas não essas. Logo que a gente que começou essa questão de biometria, né? Alinhando com sua fala, teve um condomínio que eles começaram a pedir os relatórios de entrada e saída da biometria no fim do mês para controlar que horas a empregada entrava e que horas a empregada... E a gente falou, não pode. A gente não pode fornecer isso. Só, já que tá se só tratando colocar desse na assunto... porta, né? De casa, que aí você Gente, sabe a hora que a mulher chegou. agora a gente para os funcionários dó. serem secretários. Mas só um detalhezinho, que isso eu já fiz para ajudar um específico morador, mas porque a gente tinha um controle biométrico de acesso dos funcionários no prédio, tá? Então, o funcionário é cadastrado lá na administração interna, bota lá a biometria, então ele é autorizado a entrar direto pelo prédio, tal. E o morador me procurou e falou o seguinte, olha, a minha funcionária entrou com uma ação contra a gente, assim, é possível puxar no relatório do sistema do condomínio a biometria dela, entradas e saídas? Eu falei assim, Aí tudo isso bem. sem problemas. Falei com o jurídico, assim, algum problema? Não, nenhum. objeção. Fornecemos o relatório, tá aqui, ó. Todo o log de entrada e saída do funcionário no Carlos, condomínio. O que o Rogério falou assim, você imagina mês a mês, você tem que Ele aí foi um emitir... caso pontual, né? Não, isso não. Eu entendi todas perfeitamente o as, exemplo. Mas o que eu falo é o seguinte, é você querer transferir o que ele uma colocou responsabilidade. é perfeito. Mas eu apenas coloco o Caso pontual. O caso pontual e veja, é uma coisa sistêmica. Eu não estou desviando a função, o trabalho de um funcionário para fazer algo que é responsabilidade da unidade. A gente Sim. teve uma vez um caso, no prédio que a gente mora, não era nem do síndico que eu fiquei sabendo de orelhada. A pessoa deixava uma caixa do lado de fora do apartamento para que fossem colocados sapatos. Uma pessoa veio fazer faxina no apartamento do lado, falou, nossa, quem que é esse monte de sapato aqui dentro? Levou os sapatos embora. Acho que era doação. Você quer jogar fora. A moradora achou que era um lixo, né? Uma caixa. A moradora ficou doida. Roubaram meu sapato, roubaram não sei o quê. E tem que descobrir quem foi que pegou o sapato. E foi um escândalo por causa do Que horror. sapato. Primeiro, o sapato tava onde? Era Na área comum. comum. Segundo, aquela caixa podia estar lá? Não. Terceiro, eu não sou obrigada a ficar vendo quem levou um negócio que você deixou na área comum, minha querida. Nossa, mas ela... É de lascar. Não, a gente pega cada uma, né? É de Bom, lascar. essa que eu contei pra vocês do Não, zelador. demais. Separar as coisas de geladeira De de armário. armário. Pelo amor de Pelo amor Deus. de Deus. Não, E aí você foi muito calmo na hora que o moço te ligou no sábado à noite. Eu já ia perguntar pra ele, qual que é a sua intenção? Que eu vá até aí? Eu tava preparando pra sair de casa, eu tava saindo com a minha esposa. Eu fiquei mais de meia hora com esse cara no Nossa, telefone. essa ainda foi legal. Sendo extremamente respeitoso, falei assim: olha, eu compreendo, nós não podemos fazer isso, blá. Bom, resultado. O que eu falei para. Ainda finalizei o seguinte: olha, o que eu posso fazer, o porteiro da noite. Ele sai às 22h40. Quando chegar uma coisa, o que eu posso pedir a ele, por gentileza, é que ele deixe no elevador e o senhor pega no elevador aí em cima, tá bom? Então, nesse caso especificamente, eu ainda ofereci para ele o seguinte: olha, o máximo que a gente pode fazer, quando o porteiro terminar o plantão dele às 22h40, que tiver o novo plantão, na troca, eu posso pedir a ele a gentileza de pegar a sua compra que foi entregue aí na portaria e colocar no elevador e o senhor recebe aí em cima, no seu elevador. Tudo bem? Não, tudo bem, eu vou dar um jeito. Ok.
Não deu 10 minutos, o porteiro me ligou dizendo, olha, só para avisar que o morador desceu aqui para pegar. Eu falei assim, então tá bom. Ótimo, ok, né? Obrigado. Perfeito. Sabe que eu pensei Sim, nisso? Sabe? Você sabe que eu pensei Nunca mais nisso? tivemos esse problema com esse específico morador. Desculpa, Sim, né, Eu gente? pensei nisso ontem. O Rogério saiu e eu pedi um almoço e no final dos contos eu tive que descer. Eles estavam lavando o chão. Quase que eu tomei um belo rola por causa do pé imobilizado, né? Mas eu falei, olha o tanto que eu não sou folgada. Olha só, né? A pessoa se fosse um outro, ia pedir pra alguém subir a comida pra mim, né? Porque tô imobilizada e tal. Mas eu vim, desci e peguei minha comida. Sim. Faz parte, Porque né? você escuta muito isso quando... Eu acho que não tem nada a ver com o tema, mas... Não, tem a ver com o tema, mas quando você fala, o entregador não pode subir. Isso é uma questão superada já em relação à segurança, né? Mas em alguns prédios você escuta, mas eu tô sozinha com meu filho, como é que eu vou Ainda a gente fazer? escuta. Entendeu? Gente, infelizmente está acabando o nosso tempo. Eu só queria fazer um fechamento nesse tema, é o seguinte. Você, síndico, quando você vai contratar um funcionário, existe um rol de funções que ele pode desempenhar que está na convenção coletiva, e no contrato você designa o que ele vai fazer também, as funções que ele vai fazer. É lógico que você não pode colocar uma coisa que é proibida pela convenção, né? Sim. Você tem que seguir... Ou por lei, né? Ou por lei, você tem que seguir as regras. Outra coisa importante também, você não pode ser um malandro e contratar o cara de faxineiro, pagar um acúmulo de função para ele ser zelador, por exemplo, né? Sempre... O Aí acúmulo de função, e aí é interessante colocar, até desculpa, Não, mas o importante. acúmulo de função é um desvio temporário. Pode ser um desvio temporário no dia, por exemplo, que é o limpar a piscina. Né? Pode ser um desvio temporário do zelador que cobre, ou do faxineiro que cobre o almoço do porteiro. Mas é temporário. Esporádico. Ou quando você coloca o auxiliar de serviços gerais para cobrir as férias do zelador. É um acúmulo temporário. Então, o acúmulo de função é uma questão temporária. Senão, é uma promoção. Você tem que pagar o salário do outro. Ok, então era isso que eu queria colocar. Então se informe sobre isso, procure um advogado trabalhista, faça as coisas dentro da regra, porque você pode fazer uma economia no momento imediatamente, mas você vai criar um passivo trabalhista para o Enorme. condomínio, e isso vai gerar mais despesa na frente. Então, assim, aquela economia porca, né? É a mesma coisa que não fazer manutenção. Você economiza hoje e lá na frente você vai gastar o triplo. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema. Procura a gente nas plataformas de áudio e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.